Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Segundo vídeo, hein? No momento, né? Eu já postei o primeiro vídeo, né? Falando sobre um momento, parte um, e esse é um segmento, né? Um momento, parte 2. E esses estudos são escatológicos, né? Dos últimos tempos. Daniel 9, nós vamos comentar algumas coisas hoje, né? E nós observamos ali que o livro escatológico, na realidade, o livro de Apocalipse, né, do Velho Testamento, é o livro específico de Daniel. Tá? Nós temos no Novo Testamento, né, o livro de Apocalipse, que significa revelação, e na realidade o livro de Daniel, né, ele também é um livro apocalíptico. E tem muitas coisas que está relacionada a Daniel e ao livro de Apocalipse também, tá? E o capítulo 9, né, vai dizer que vai falar, na realidade, das 70 semanas. O versículo 24 expressa desse jeito: 70 semanas estão determinadas. Tá? Então quem falou isso é o anjo Gabriel para Daniel. O que nós temos que entender? A escatologia, se você não separar, preste atenção, o povo de Israel, né, Israel, que é a nação escolhida por Deus, não separar a igreja, então você tem uma possibilidade grande de não entender, né, a escatologia. Tá? Por isso que talvez você mistura, não consegue entender, porque tem que haver, né, você tem que separar isso. E a maioria, né, das palavras assim, escatológicas, né, ela está dimensionada diretamente para o povo de Israel. Né, hoje, né, esse Israel que está aí. Então, aqui está tendo uma revelação escatológica e está dizendo o versículo 24 que 70 semanas estão determinadas. Preste atenção, ó, a teu povo e a tua santa cidade. A teu povo, o povo de Israel. Santa cidade, né? Jerusalém. Tá? Então, nós observamos isso, que essa profecia está dimensionada para o povo, né, de Israel. Nós observamos que aqui não tem igreja, não tem a palavra igreja. A igreja vai nascer ainda lá na frente. Isso aí que você tem que prestar muita atenção, né? E as 70 semanas, quando que começa essa 70 semanas? Tá? Então 70 semanas, escatologicamente, é de anos. Por que de anos? Porque nós observamos que Daniel, ele está na Babilônia. Tá? Quando essas visões para Daniel, para Ezequiel acontecem, eles estão na Babilônia e o sistema de contagem lá é diferente, né? Então, cada ano significa, cada semana é 7 anos. Entenda isso, cada semana é 7 anos. Então, se temos 70 semanas, isso significa que nós vamos multiplicar. Multiplicar o quê? 7 vezes 70. 7 vezes 70 vai dar o quantos? 490 anos. Tá? O versículo 24, né? Ele, de Daniel 9, 24, ele vai falar: a trazer primeiro a justiça eterna. Não aconteceu isso ainda, né? A justiça eterna. E a Bíblia vai dizer: selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, isso aqui ainda não, né, aconteceu, Daniel 9, 24. Mas olha o versículo 25 de Daniel. Está escrito assim: até ao Messias, guarda isso, até
a Jesus, até o Messias. Então está dizendo assim, 7 semanas e 62 semanas, até que o Messias seja tirado. Então vamos fazer algum cálculo. 7 semanas mais 62 semanas dá um total de, vamos somar isso aqui, multiplicar, dá 69 semanas, né? Então, cada semana é 7 anos, cada semana são 7 anos. Então, 69 vezes 7, 69 vezes 7 dá um total de 483 anos. Presta atenção que a profecia está dizendo até ao Messias. Isso quer dizer que essa contagem de 490 anos, que foi determinada por Deus, essa contagem começa pós-exílio babilônico, quando Esdras, Zorobabel, eles retornam para reconstruir ali a cidade, posteriormente, através de Neemias, reconstruir o muro. Esse exílio, pós-exílio, que começa a contagem desta profecia. Então, entenda isso, desse pós-exílio, né, que começa a contagem de quanto? De 490 anos. Vai passar, né, a maioria desses anos, Jesus vem, Jesus anda aqui, Jesus cumpre seu ministério até que o Messias seja tirado. Até a cruz. Jesus vai para a cruz, né? Jesus rende o seu espírito na cruz. Quando Jesus rendeu o seu espírito na cruz, que a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Nesse exato momento, esta profecia, ela é pausada. Por que é pausada? Porque ela não se cumpriu ainda, ela se cumpriu em parte. Ela é pausada e entra-se o tempo da graça, que é do qual esse tempo ainda que nós estamos vivendo. Tempo ou dispensações. Há várias dispensações. A dispensação que nós estamos vivendo hoje é da graça. Um exemplo, teve a dispensação para o povo judeu da lei, mas hoje nós estamos na dispensação da graça. E eu quero que vamos observar Daniel, capítulo 9, versículo 26, a parte A. Será tirado o Messias. Será tirado o Messias. A cruz. Quando Jesus se rende na cruz, o Messias vai ser, e foi, né, tirado daqui. Jesus subiu ao céu. Hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então o Messias foi tirado. E nessa explicação entra-se o tempo da graça. Mas a profecia do Daniel 9, 25 está 7 semanas mais 62 semanas. Vai dar 483 anos. Então isso significa que ainda falta para essa profecia se cumprir assim, na íntegra, 7 anos. Ainda falta quanto? 7 anos. Por quê? Jesus, quando sobe, né, ele foi o nosso sacrifício. Né? Então Jesus, quando sobe, apresenta o sacrifício perante a Deus como sumo sacerdote. Entra-se o tempo da graça, nasce a igreja,
E hoje nós somos salvos pela graça, pelo sangue do Cordeiro. E graça significa favor imerecido. Então isso que aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo de 70 semanas, de 490 anos. Ainda falta para se cumprir esta profecia 7 anos. Mas observa agora o capítulo 9 de Daniel e o versículo 26, a parte B agora. O príncipe que há de vir. Então preste atenção. Falta 7 anos. A Bíblia, Daniel 9, 26, quando está pausado esses 7 anos, o príncipe que há de vir. Quem que é esse príncipe que há de vir para se cumprir esses 7 anos? O anticristo, o domínio mundial. Apocalipse 13 vai se cumprir. Entenda isso. O príncipe que há de vir. E João capítulo 16, versículo 11, diz assim: o príncipe deste mundo está julgado. Por que Jesus falou em João 16, 11? Ele menciona desse jeito, ó. O príncipe deste mundo, está julgado. O príncipe deste mundo, o domínio deste mundo, já está julgado. De quem? Quem será esse príncipe que Jesus falou? O anticristo. Observa, em Lucas capítulo 4, versículo 6, que o Jesus está sendo ali provado no deserto, o diabo apresenta o que para Jesus? Os reinos deste mundo pertencem ao diabo. Ele observa ou apresenta tudo para Jesus. E queria ali uma adoração de Jesus. Mas ali ele foi vencido pela palavra. Esse próprio diabo, ele vai se apresentar para o anticristo. Tudo que ele ofereceu para Jesus, ele vai oferecer para o anticristo. Sabe o que vai acontecer? O anticristo vai abraçar. Porque Jesus não quis, o anticristo vai abraçar. Olha o versículo 27 de Daniel 9. O anticristo depois do arrebatamento. O que vai estar falando? Daniel 9, 27. A metade de uma semana. Se nós já aprendemos que uma semana é 7 anos, quanto que é metade de uma semana? Se uma semana é 7 anos, metade de uma semana é quantos? 3 anos e meio. Você vai conferir isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3, está falando de dias. Apocalipse 13, versículo 5, tá? Então, nessa metade da semana, que lá em Apocalipse 11, você vai ver as duas testemunhas. Preste atenção, quando isso acontecer, você tem que entender a profecia, que esses 7 anos, quando eles forem se cumprir, a igreja, preste atenção, não vai estar mais aqui na face da terra. Tá? E na metade desses 7 anos vai ser feito ali um tratado de paz mundial, principalmente com o povo de Israel. Preste atenção. Esse tratado de paz vai ser de 7 anos. Olha a profecia. O templo vai ser erguido lá em Israel, o templo que os judeus tanto almejam, vai voltar os sacrifícios, porque eles não aceitaram o sacrifício do Cordeiro, e na metade de 7 anos, 1260,
dias, na metade das semanas, de anos. Algumas profecias estão falando aí de dias, você vai observar. Deus vai levantar 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas vai ser levantado na metade da semana, isso quer dizer 3 anos e meio. Quando der 3 anos e meio desse tratado, essas 2 testemunhas vai aparecer. Aonde que elas vão se aparecer? Em Israel, em Jerusalém. Mas e a igreja? Você tem que prestar atenção que a igreja não vai estar mais aqui. O templo vai ser erguido. Quem que vai sentar nesse templo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Você lê aí na sua casa. Principalmente o versículo 4, diz que, olha o que diz, ele se assentará como Deus. Ele quem? O anticristo. Ele se assentará como Deus no templo de Deus. Que templo é esse? O templo feito por mão de homens, tá? E a Bíblia vai dizer querendo parecer Deus. Está falando aqui do anticristo. Esse tempo que Paulo profetizou aqui, a igreja não vai estar mais aqui, tá? E o templo que vai ser construído, ele está profetizado no livro de Ezequiel, capítulo 40 a 46. Eu espero ter ajudado vocês nessa compreensão, porque muito se fala, né, 7 anos da grande tribulação, 7 anos da grande tribulação, mas da onde, né, na realidade, saiu esses 7 anos? Está aqui, livro de Daniel, né, capítulo 9, nós entendemos, né, que desde a saída lá de Neemias, estou parafraseando para a gente encerrar, começa a contagem. De quanto? De 490 anos, sendo que, você tem que entender isso, só se cumpriu 483 anos, ainda falta 7 anos. Só que quando deu 483 anos, o Messias foi tirado, saiu a igreja. Aí entra o tempo da graça. O tempo da graça vai até ao arrebatamento. Depois do arrebatamento, os 7 anos vai ser o tempo da ira de Deus, preste atenção, sobre a terra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo a respeito dessa situação. Já gravamos o momento parte 1 e esse é o momento parte 2. Até mais. Tchau.